Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar sobre os princípios básicos da fisioterapia neurofuncional. Roda a vinheta! Pessoal, boa tarde! Estamos aqui para falar novamente e mais um pouquinho sobre a fisioterapia neurofuncional, né? Nesse vídeo de hoje, eu vou estar me preocupando em mostrar para vocês alguns princípios básicos dentro da fisioterapia neurofuncional, tá? Em geral, a gente verifica em muitas leituras, em muitos artigos ou até mesmo em vídeos, aulas, enfim, a neuro ela acaba sendo um pouco assustadora, tendo em vista essa demanda, né, com essa quantidade de informações, de conhecimento, pela complexidade do tema que envolve, enfim, toda a neurologia. Mas o que eu tenho observado nos 20 anos de prática? Que a gente precisa falar exatamente o necessário para prestar um bom atendimento de fisioterapia neurofuncional. E muitas vezes a gente não consegue simplificar ou apontar diretamente o que é fundamental para se fazer um bom trabalho em neurologia. Com isso, eu venho estudando durante os meus 20 anos aí de atendimento com pacientes neurológicos, tanto adultos, né, quanto infantis, e venho tentando buscar, né, o tempo inteiro me questiono, volto, reflito, penso novamente, faço novas proposições, testo, e aí eu fiquei buscando nesse período uma simplificação, algo que pudesse me deixar claro e efetivamente acontecesse com bons resultados a partir, então, de algumas lógicas construtivas dentro de um plano de tratamento, um plano de trabalho, e é sobre elas que eu vou começar a falar para vocês. Hoje eu vou falar as bases mesmo, né? E à medida que os próximos vídeos vão ser gravados, a gente vai estar explorando, adentrando cada vez mais e deixando tudo de uma forma muito clara, para que você já possa estar assistindo esse vídeo, já possa estar implementando no seu paciente. Então a ideia do canal Somente 2, é que a gente possa estar mostrando coisas simples, práticas e assim, mostrando o que o fisioterapeuta realmente precisa saber, né? Resumidamente, simplificando, para mostrar e apontar um caminho claro e objetivo, como você terá seus melhores resultados a partir da aplicação desses conceitos. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro, que nesse meu tempo de estudo e de experiência, eu percebi que é uma coisa que aparentemente parece óbvia, né? Que a gente trata pessoas e não patologias. Mas, apesar de tão óbvio, a gente muitas vezes se envolve num estudo aprofundado, a gente começa a verificar livros de síndromes, a neurofisiologia mesmo, que ela é extremamente complexa, e muitas vezes a gente se perde nesse conteúdo. E é importante que a gente volte e reflita, como é esse meu paciente? Quem é esse paciente? Da onde ele vem? Qual é a sua história? Né? A cada dia que passa, a gente percebe que os casos clássicos, aqueles descritos na literatura, eles estão cada vez mais raros. O que a gente está recebendo em clínica hoje são casos sempre muito mixados, né? Com um pouco de uma coisa, um pouco de outra, mas é um paciente neurológico, mas ele também tem uma alteração ortopédica. Então, esse conjunto de alterações é que está chegando na nossa mão. Se a gente ficar preso simplesmente no livro, no que está descrito na literatura, como uma descrição clássica do que veio no diagnóstico médico, talvez isso nos atrapalhe. Então é interessante retornar sempre para aquele conceito básico. Quem é o meu paciente? Como ele está chegando para mim e o que eu devo fazer a partir disso? Eu costumo brincar assim, esse meu paciente, eu tô com AVC, eu tô com Parkinson, eu tô com PC. Não é, você tá com uma pessoa, né? Como é essa criança, como é esse adulto? Mais uma coisa, os pacientes hoje, eu não sei, eu tenho algumas teorias sobre isso, né? Eu acho assim que o cérebro está sendo, nesses últimos anos, extremamente estimulado. A gente, nos últimos 20 anos, passou por uma revolução social e
a nossa sociedade como um todo mudou muito, então esses bilhões de neurônios na nossa cabeça, eles estão sofrendo influência o tempo inteiro, vindo de todos os lados. Então, quando acontece uma lesão, ela não é mais aquela lesão clássica que estava lá no livro de 1950. Então, muitas vezes a gente está chegando com casos extremamente complexos, e complexos no seu sentido descritivo mesmo, assim, não de gravidade, mas mixados, né, com uma série de conjuntos de alterações bem interessantes. Então, partindo desse princípio, a gente fecha aqui o primeiro padrão, né, o primeiro tópico. Tratamos pessoas e não patologias. Por que isso é básico, né? Porque ele vem ao encontro, né, do que a gente acaba, né, revolucionando um pouco no sentido de deixar a descrição clássica para trás. Contudo, nesse meu tempo de estudo, eu percebi que outra clássica, ao mesmo tempo que essa descrição ela desce, ela começa a ficar no segundo momento de estudo, uma que sobe e que começa a ter assim uma importância fundamental, começa não, sempre teve, né? Ela tem uma importância fundamental, é o estudo da biomecânica, que muitas vezes a gente acaba deixando um pouco de lado nos atendimentos. Então, assim como então a gente entraria agora então para o segundo item, que ele é muito importante, que é o estudo da biomecânica. Então, essa retomada do clássico da biomecânica, a gente tem que fazer todo dia, né, pessoal? A gente tem que voltar ao livro, a gente tem que pegar o capande de novo, a gente tem que ir lá rever qual que é a flexão, extensão do ombro, como é que é mesmo, quanto que é a extensão desse cotovelo, afinal é 180, é 170, quantos graus tem esse cotovelo? Então, algumas coisas a gente passa, né, a dar mais importância a partir dessa constatação clínica de que se eu conseguir fazer o bom uso da biomecânica, eu vou conseguir resultados excelentes. E afinal, o que a gente quer é resultado, né? Todo esse canal eu estou estruturando em cima de resultados. Resultados que eu alcancei, resultados que as equipes onde eu estava inserida alcançaram, né? Então há uma comprovação prática disso tudo, que aos poucos a gente vai estar mostrando à medida que a gente vai liberando alguns vídeos, alguns posts, alguns depoimentos que vocês vão poder estar acompanhando, tá bem, pessoal? Por que eu retomei a biomecânica? Porque a biomecânica, por si só, na sua fisiologia clássica, a gente parte de dois princípios, né? O que é o corpo humano? O que é... Vamos pegar aí a coluna vertebral. O que é a coluna vertebral? Ela é um sistema de várias articulações, enfim, um esqueleto, articulações, músculos e tal, que nos permitem uma mobilidade, mas também estabilidade. Então, no corpo humano como um todo, nós temos partes extremamente móveis e partes extremamente estáveis, que quando equilibradas, elas conseguem permitir esse número imenso de atividades, movimentos e ao mesmo tempo nos manter posturalmente contra a força da gravidade, né? Então, se a gente pegar aí um prédio que é fixo, que tem lá seus pilares e vigas, legal, ele é extremamente estável, ele tem que ficar paradinho, né? É tranquilo, mas ele não precisa se mexer, ele não precisa se movimentar. No máximo que um prédio tem é que fazer um contraventamento contra, enfim, as ações dos ventos, algum terremoto, enfim. Mas o corpo humano, ele tá sobre essa ação dos movimentos o tempo inteiro. A gente tá se movimentando, a gente tá jogando um jogo com a gravidade o tempo inteiro. De vez em quando a gente cai, né? Dá uma tropeçadinha e tal. E ainda, né? A gente anda de bicicleta, a gente corre, a gente anda de patins, patinete, enfim. Desafia a gravidade o tempo inteiro com um conjunto equilibrado de uma musculatura, ossos, né? Articulações, tudo isso nos permite uma gama de movimentos extremamente lindo, né? É maravilhoso quando a gente vê um corpo humano se movimentando. Quem não fica maravilhado diante de uma coreografia de balé, enfim, uma apresentação de um ginasta? É maravilhoso, é um domínio, né, do corpo contra a gravidade. É um jogo muito lindo, não é mesmo? E essa, na verdade, então está sendo a base para o terceiro item dessa nossa fala, que é a questão das partes móveis e as partes estáveis nos nossos pacientes. Então, quando a gente pensa,
poxa, eu tenho pacientes que vêm com alterações para minha clínica, para o meu consultório. Como que eu vou ver primeiro se ela é uma pessoa, eu vou depois, obviamente, ver qual é, afinal, esse caso clínico descrito na literatura, mas eu também preciso constatar isso, mas partir para avaliação biomecânica. Essa sim é que vai ser a tua grande ferramenta de trabalho. Qual é a característica desse meu paciente? Ele é mais móvel ou ele é mais estável? Qual é a predominância? Gente, antigamente a gente tinha muito aquele clássico assim, é piramidal ou é extrapiramidal? As lesões dele se focam no piramidal ou no extrapiramidal? E aí a gente ficava nesse estudo de vias, de alterações clássicas da via e esquecia, né, muitas vezes, de ver o que está acontecendo na biomecânica desse paciente. Que o seu Joãozinho vai ser diferente da Mariazinha, que vai ser diferente do Pedrinho. Então a gente precisa descrever isso neste paciente. Como que eu faço isso? Observando se ele tem movimentos mais dinâmico, ele é um paciente que ele é mais hipotônico, ele é mais móvel, ele é mais discinético. O que ele acontece que categoriza ele no grupo dos móveis? Ou ele é um paciente onde a hipertonia predomina, a estabilidade predomina, ele é pouco móvel, como que ele se categoriza, né? Em que momento, se eu colocar ele em xeque contra um movimento, né? Solicitar movimentos para ele, jogar com essa gravidade, ver como que ele reage. Ele vai se apresentar mais móvel ou mais estável? Então, essas duas características é interessante você estar sempre de olho, né? Ou, obviamente, que eu tenho pacientes que se misturam, né? Então, eles podem estar mixados, mas em geral, até item em geral, 90% dos casos eu vou conseguir agrupá-los num ou no outro momento. E se eu conseguir, mesmo que um deles ou alguns tenham características do outro grupo, a predominância é num deles. Então, eu posso ter móveis com predominância, alguns momentos ele se estabiliza, e eu posso ter estáveis, que em alguns momentos eles ficam móveis, mas em geral, eles predominam num dos grupos. Então, isso é interessante a gente observar. E com isso, foi que começou a me cair as fichas assim, poxa, então se eu conseguir categorizar, na verdade o que eu realmente preciso saber como fisioterapeuta é como abordar esses dois grupos. Então por isso que eu tô chamando essa forma de pensar, esse plano, né, esse programa de pensar o paciente neurológico de somente dois. Ou seja, se você souber tratar dois pacientes, você trata praticamente todos os pacientes da neuro. Então é interessante para quem está começando, né? Tendo em vista que a neuro ela é um pouco assustadora, né? Algumas vezes os alunos estão começando, assim como já aconteceu comigo. Tem um outro vídeo que eu conto um pouco da minha história, pessoal. E é interessante ver, assim, que eu falo sempre que não fui eu que escolhi a neuro, né? A neuro me escolheu. Começaram a aparecer pacientes para mim. Tem uma história muito interessante para contar para vocês e ela foi hilária, assim. Os mais jovenzinhos não vão lembrar, mas tinha uma propaganda na televisão que era de uma cerveja, né? E aí a tirada, né, a sátira do comercial era assim, toda vez que a pessoa tinha um problema muito sério, alguma coisa muito difícil acontecer na vida da pessoa, e ela falava assim, vamos parar tudo e vamos tomar era Kaiser, né? Vamos tomar uma Kaiser antes. Então, era muito engraçado, porque era como assim, uma fuga, né, do problema da pessoa. E eu lembro que na primeira aula de neuro, uma das aulas assim, mais complexas que a gente teve, era neuropediatria, e a gente tava lá, e a professora começou, porque a reação tal, e a reação isso, a reação aquilo, e retificação da cabeça, e retificação do corpo, e ela assim, encheu o quadro, naquela época no giz ainda, encheu o quadro, porque com um monte de bonequinho desenhado, e quando virava pra cá, e lá pelas tantas, ela
parou e falou assim, alguém tem alguma pergunta? Eu lembro que eu levantei a mão e falei, professora, dá pra tomar uma Kaiser antes? Porque tá complicado, sabe? Então foi engraçadíssimo, porque tava foi uma gargalhada só na sala de aula, né? Eu acabei com a aula da professora, coitadinha. Mas a gente é grande, nossa, ó, maravilhosa, né? Cláudia, ó, um beijo pra você. A professora Cláudia é fantástica, nos ensinou muito, mas assim, no início, quando a gente começa a ver neuro, bate esse pavor, porque você vê aquele monte de teoria, com aquele monte de vias, uma série de reações, e fica tudo muito complexo. E o que foi que me levou a fazer o canal? É tentar simplificar, porque na verdade não é esse bicho de sete cabeças no momento que você começa a traduzir tudo aquilo numa prática clínica bem mais simples. E como a neuro me escolheu, né, eu apesar de ter pedido um pit stop ali na hora, eu sempre tive muita facilidade. A professora começava a explicar, falava, gente, é muito lógico, ó, se virar a cabeça assim, vai acontecer isso, se virar a cabeça assado, vai acontecer aquilo. E aí todos os meus amigos começaram a me reconhecer como alguém que sabia neuro, e aí comecei a mostrar e acabei virando teacher de neuro, né, a prof pra cá, prof pra lá, e até hoje, assim, é algo que meu olho brilha, assim, né, quando é apaixonante pra mim falar de neuro, assim, eu ficaria horas falando e tirando dúvidas e conversando e falando mais e aprendendo, e se eu puder ler mais alguma coisa, eu tô sempre envolvida nisso. Porque é algo que ela é assim apaixonante, né? No momento que você começa e perde aquele medo, a gente vê que ela é fantástica. Na medida que eu comecei a dar as minhas aulas e tal, eu percebi que os alunos têm essa grande dificuldade em começar a adentrar na neuro. Então eu criei esse canal, Somente Dois, para tentar mostrar para quem está iniciando, para quem está querendo saber mais sobre o assunto, que ela na verdade é muito simples. A gente tem então esses dois grupos, tanto os móveis quanto os estáveis, e esses dois grupos, eles se você souber abordar cada um deles, a gente vai ter resultados muito legais e também muito rápidos. Tem um vídeo que eu falo sobre a importância do tempo. Quanto maior o resultado, ou o resultado para aquele caso, né? A gente sabe que a gente tem os 3 padrões lá, os 30%, os 60% e os 90%. Tem outro vídeo que eu falo disso também. A gente pode voltar mais adiante, mas para aquele caso, o que é esperado para ele, se eu conseguir mais rápido, eu vou ter um ganho de tempo para o paciente, para a família, para todo mundo. Então, e por que eu me animei muito a partir de 2019 a estar construindo esse canal? Porque eu comecei a ver que o que eu fazia, ou seja, que os resultados que eu alcançava estavam relacionados diretamente a isso. E ele acabava sendo uma carta na manga que eu tinha. Eu sempre consegui abordar esses pacientes dessa forma e ter grandes resultados com isso. E aí comecei a ser reconhecida por tal procedimento, né? As pessoas começavam, nossa, meu filho melhorou com ela, nossa, como que você conseguiu isso? Como que ele chegou a esse resultado? Como que foi tão rápido? Olha só, ele retificou, ele melhorou e tá. Então, esse feedback que eu recebi, principalmente das famílias, dos pacientes que eu atendo, foi o que me motivou a estar abrindo, né, esse canal e mostrando como então que eu chego aos meus resultados. Eu tenho alguns exemplos, lá nos vídeos do Instagram tem alguns exemplos sobre algumas evoluções, mas assim, a mais clássica são as do GMFM, aqui a gente consegue medir exatamente a evolução funcional. E outros casos de uso de membro superior, de estabilidade de marcha, de controle de cabeça, controle de tronco, posturas mais elevadas que a gente alcança, a gente percebe que está determinado a partir do uso do sistema móvel e estável, né? Então, esse conjunto mobilidade e estabilidade, pessoal, a gente pode também extrapolar, levar isso para outras áreas. Como eu falei, a biomecânica é a mãe de todas. Então, no tempo que eu trabalhei com Pilates também, a gente percebia isso. O paciente, muitas vezes, ele tem uma hérnia de disco, ele tem uma cervicalgia, o que está acontecendo?
São pontos onde ele está extremamente estável e esse ponto ele recebe uma onda de força que vai sendo bloqueada por essa estabilidade. E aqui começa a acontecer uma lesão. Isso é física, né? É ação e reação. Se eu começar a jogar uma força em cima de um muro, uma hora o muro fratura, uma hora ele quebra. Então, a gente precisa fazer com que as forças do corpo, elas continuem, elas se transfiram. Lembra dos momentos lá nas aulas de biomecânica? Então, um momento, ele tem que continuar, ele não pode parar. A força do movimento, ele não pode parar num determinado bloqueio. Se eu não conseguir fazer essa força ir adiante, nesse ponto ele vai fazer uma lesão. Então, muitas vezes, a gente trata uma hérnia de disco devolvendo mobilidade para essa região, porque é uma região muito estável, né? Ou não, enfim, eu só tô dando um pequeno exemplo, eu não sou especialista em coluna, mas eu quero que depois a gente entre em discussões e que as salas possam, as lives possam crescer, enfim, e que a gente possa estar discutindo mais isso, mas a questão da mobilidade excessiva em alguns pontos. Por exemplo, tem pessoas que têm a alteração genética e tem ligamento mais frouxinho, né? Tem uma certa lacidão em todo o corpo. E essa mobilidade excessiva faz com que ocorram certas lesões, certos padrões de movimento também. Compensatórios até muitas vezes, de um sistema extremamente móvel. Então, como que esse conjunto se relaciona? Então, a neuro, o pilates, a cinesiologia como um todo, ela é toda intrincada, gente. Não dá para abandonar a nossa mãe biomecânica, a nossa cinésio. E eu gosto de falar assim que no início dos cursos, muitas vezes a gente não tá preparado. Muitas vezes não, eu não tava, né? Se alguém quem não tava preparado, levanta a mão, né? Porque a gente não tem noção no que a gente tá, aonde que a gente tá chegando. Essas aulas às vezes são dadas nos primeiros semestres, a gente não tem muita noção de quanto aquilo é importante pro resto. A gente só quer saber, quando é que eu vou entrar na UTI, né? RPG, e esquece de estudar aquele beabá. E esse beabá é que na verdade vai ser a base para todos esses outros métodos e condições que a gente vai abrir mão para trabalhar o paciente. Então, é interessante voltar a essas bases, buscar reforçar, né? Se a gente já sabe, eu não lembro direito, eu não sei, sentar, rever, estudar de novo, mas e principalmente que a gente possa estar cada dia reforçando mais as habilidades dentro da cinesiologia, que é a grande ferramenta do fisioterapeuta. Então, na neuro, isso se completa com as estimulações sensoriais, com as estimulações vestibulares, com as estimulações, enfim, gerais, né? Intelectuais, na criança com o lúdico, né? Com as pausas, com o tempo, com o emocional. Então, a gente vai estar sempre com essa mescla de conhecimentos, sempre agindo em conjunto, tá bem? Eu quero encerrar agradecendo a todos que assistiram o vídeo até o final. Esse vídeo ele vai estar também disponível no YouTube, no Instagram e compartilhando sempre com vocês essa série de relações na próxima live que vai acontecer na quinta-feira, às 21 horas. A gente vai estar falando sobre os planos de movimento, que são a base da cinesiologia. Então, a gente vai estar retomando assim aquele beabá. Plano sagital, plano frontal, plano transverso, como que eu faço, como que eu entendo esse plano de movimento e como que eu aplico ele dentro do meu trabalho em neurofuncional. Tá bom, gente? Espero todos vocês na quinta-feira, às 21 horas, no fisio.ionibertoncello no Instagram. Um beijo e até mais. Tchau!